Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. Eu sou a jornalista Cristiane Zarpelão, assessora de comunicação da Associação Comercial de Ubatuba. E hoje estamos aqui com a Aline Marçal. Seja muito bem-vinda, Aline, nesse espacinho aqui no Conexão ACIL, bate-papo com o empresário. E hoje, pela primeira vez no Conexão ACIL, eu trouxe uma advogada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Queria agradecer aí o convite da associação, agradecer à Rádio Costa Azul também pela oportunidade e um bom dia a todos os ouvintes. Seja muito bem-vinda. Eu estava falando para a Aline que nosso espaço é rapidinho, né, Sandrinho? A gente conversa aqui, mas é uma tática, viu? É sempre para deixar aquele gostinho de quero mais. Todas as terças-feiras, das 10h30 às 11h, o bate-papo com o empresário. A gente estava conversando nos bastidores, a Aline, com essa carinha aí de 15 anos, são 23 anos já de advocacia, Aline. Isso, 23 anos de advocacia. Me formei em 2002, fora o tempo de estágio, né, que eu comecei a estagiar já desde o primeiro ano da faculdade, em 98. Então, se somar esses outros 5, dá um pouquinho mais. Meu Deus, olha, tem história para contar, hein? Você é de Ubatuba, Aline? Não, eu sou de Mogi das Cruzes, mas vim para Ubatuba com 15 anos. Que legal, Mogi das Cruzes. Eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes, me formei, terra do caqui, adoro essa cidade. E me conta, que bons ventos trouxeram para Ubatuba? Eu vim por conta da minha mãe, que veio para Ubatuba para trabalhar aqui, e acabamos ficando, né? E no final das contas, ela trabalhou um período aqui em Ubatuba na área de hotelaria, mas acabou depois indo embora para Taubaté por conta do trabalho dela, e eu fiquei e aqui me estabilizei, né? Quando o bichinho de Ubatuba morde. Sim, né? Sim. Comecei a trabalhar, também conheci meu marido, me casei, e aqui fiquei, me estabilizei profissionalmente, pessoalmente. Falo que me caiçarei. Caiçarou, boa, adorei essa expressão, caiçarou. E me diz, de tantas opções, por que a advocacia? Eu acho que a advocacia me escolheu, né, na verdade. Eu queria muito fazer psicologia, também tinha uma tendência para pedagogia, para ensinar, porque eu gosto muito de ensinar, de compartilhar conhecimento. Mas eu acabei indo trabalhar com o Adriano Rico Cabral, advogado, como secretária, e conheci a área jurídica e me apaixonei pela área jurídica, me identifiquei. E acabei escolhendo essa área para trabalhar jovem, com 16, 17 anos, já me apaixonei pelo direito. De lá não parou mais. Não parei mais. Aí são 23 anos, 2 escritórios, 20 colaboradores, 20, é isso? Isso. Hoje a gente tem uma equipe de 20 pessoas trabalhando. 20 pessoas, E 2 escritórios. A gente tem a sede aqui em Amatriz, em Ubatuba, e em Caraguá a gente tem a nossa filial. E me diz, agora você já vai me contar o lado advocatício, mas me diz assim, me diz as dores e as delícias de ter uma advocacia como empresa, assim, esse lado empresarial da advocacia. Bom, a advocacia por si só já é uma profissão muito desafiadora, né? Sim. A advocacia, ela... todo dia a gente é posto à prova, né? Porque a gente lida com o poder público, a gente lida com o poder judiciário, a gente lida com muitas dificuldades que a gente sabe que o Estado tem, e a gente precisa, a gente está ali para servir, para atender, então a gente tem que estar sempre preparado, ter muita resiliência, né? Muita empatia, muita paciência. Então acho que esse é um grande desafio da advocacia. Sim, sim. E Aline, me diz uma coisa, lá nos bastidores também a gente estava conversando, porque assim, hoje o boom da vez é a inteligência artificial, né? E quem não se cai na tentação de ir lá no chat GPT, no Gemini, em todas essas... E querendo ou não, advogado, eu acho que esse setor sempre vai ter uma dúvida para tirar, tal. Eu, como jornalista... Eu vou lá, vejo, mas tem muitas coisas erradas, tem muita coisa que a gente tem que rever, refazer. Eu acredito que a advocacia é muito difícil, o lado jurídico, né? Porque tem muita informação errada, muito artigo que deve ter errado. Como que vocês fazem? Eu acredito que principalmente estagiário, né? Porque vocês já são... entre aspas, macaco velho, né? Vocês já são profissionais, tal. Mas querendo ou não, às vezes para facilitar, alguma informação você pega ali, mas tem que tomar muito cuidado, né? Acho que qualquer um até pode errar, mas advogado, um juiz, alguma coisa assim, né? Com certeza. A inteligência artificial, eu assim, confesso para você que acho que, né, por eu ser uma macaca velha, entre aspas, né? Eu tive um pouco de resistência, né, para utilizar as ferramentas, mas comecei a utilizar recentemente
E tenho percebido, e a gente conversa muito na nossa equipe sobre isso, do uso responsável da inteligência artificial, de um uso consciente, né? Muitas buscas que a gente faz, pesquisas que a gente faz, muitas vezes para embasar teses ou mesmo para a gente justificar alguns pedidos, enfim, né? A gente faz essas pesquisas, às vezes também na parte da gestão, mas tudo a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu já peguei várias respostas da inteligência artificial equivocadas, em relação justamente a dispositivos legais equivocados, a jurisprudências desatualizadas, né? Alguns posicionamentos de ética, por exemplo, que a OAB, né? Ela tem uma questão ética muito rigorosa e muito importante, muito necessária, do meu ponto de vista, né? E então a gente tem que ter muito cuidado com o uso da inteligência artificial. Saber que ela está ali para te auxiliar, mas assim, jamais, isso com a minha questão conservadora, ela jamais vai suprir a nossa inteligência natural, né? Jamais vai impedir ou limitar a gente ao nosso estudo, à nossa pesquisa, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que é uma ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta, mas que não dispensa o nosso raciocínio, o nosso empenho de estudar. Eu acho que serve para ajudar, né? Mas tem que ter esse certo cuidado. Assim, com essa resistência que eu tenho, né? Que eu tinha, né? Que eu estou começando a quebrar esse tabu da inteligência artificial. Eu acabei estudando um pouco sobre advocacia 4.0 também, né? Nessa área. E o medo que eu tinha acabou me despertando um outro olhar, que a importância que a gente tem da gente desenvolver outras habilidades, porque a inteligência artificial vai vir, assim como a mecanização, né, de serviços, quanto o homem sendo trocado por máquinas. Então isso é uma coisa que a gente não vai conseguir fugir. Mas aí é a oportunidade da gente desenvolver o nosso lado humano, o nosso lado emocional, né, das relações. Então acho que é uma oportunidade também. A inteligência artificial precisa da nossa inteligência, né? Exato. A gente sempre fala, nós precisamos, ou melhor assim, a inteligência artificial, nós não podemos ser refém dela, ela tem que ser nossa refém, né? Inclusive, pessoal, se você está nos assistindo, nos ouvindo, sexta-feira agora, lá na Associação Comercial, nós teremos o Café Empresarial justamente sobre esse assunto. Se você não se inscreveu, já se inscreve, que as vagas estão acabando das 9 às 11 lá na Associação Comercial. Esperamos vocês, hein? Aline, você estava falando, a gente estava conversando, você falou que são 5 vertentes, né, na advocacia que você trabalha ou que geralmente todos os advogados trabalham. Como que funciona? O que acontece? A advocacia, na verdade o motivo que me trouxe aqui foi justamente para falar sobre isso, né? Na Associação Comercial, sobre esse viés empreendedorista. E aí a advocacia nesse cenário todo, é muito difícil muitas vezes as pessoas entenderem que a advocacia é uma empresa, né? Sim. E eu vim aqui para dizer para vocês, para encorajá-los, embora tenha muitos percalços no caminho, muitas dificuldades, que é possível você transformar o seu escritório de advocacia numa empresa, né? Você tem que, obviamente, se preparar e ter uma estrutura, né, para tudo isso. E essa questão estrutural que eu apresentei para você no meu viés, que são os mais importantes, basicamente são 5 pilares, né, para a advocacia. E isso a gente pode começar pequeno, gente, né? A gente pode começar com 2 advogados, um advogado, um estagiário, uma secretária, mas focar nesses 5 pilares, né? Que é a gestão técnica e jurídica, né? Que é a produção em si, a prestação de serviços em si, né? De forma responsável, ética, atualizada. A gestão de pessoas, que é muito importante nessa questão de formação de equipes. Sim. Né? A gente ter os colaboradores certos, os parceiros certos, né? A gente manter essa equipe toda sempre motivada, sempre engajada. Então, você instituir um plano de carreira é um negócio muito interessante para você fazer dentro do teu escritório, com uma projeção, né, de carreira para quem trabalha com você e está do seu lado. Uma outra questão é a gestão também financeira, que é muito importante, né? O advogado separar as contas, a primeira coisa separa a conta pessoa física, pessoa jurídica, né? Separa para você saber ali o que está rendendo, como é que estão as suas contas, o que você pode investir, porque você vai ter que ter esse olhar de investimento sempre, né? Para crescer você tem que investir. Investir em você, investir em equipamento, investir em pessoal, em estrutura e tudo mais. Aí a gente tem a gestão
de controladoria, né, que é um setor novo na advocacia, mas é um setor que está em amplo desenvolvimento, que é um setor de gestão de qualidade, gestão de prazo. Então, é um setor que vai cuidar ali de toda publicação, de audiências, vai te emitir relatórios. Então, é um setor bem específico que vai te deixar alcançar a qualidade do trabalho e também medir produtividade, medir custo operacional, custo de processo, custo e benefício, enfim, dar uma visão estratégica para o negócio da advocacia. E a última gestão é a gestão de marketing, né? Sim. Que também é muito importante hoje em dia. Que o marketing também, voltando à questão ética, é uma questão muito delicada da advocacia, porque a gente tem muitas restrições, né, na questão ética, mas que é possível fazer. A gente tem provimentos da OAB que delimitam ali o que você pode fazer, o que você não pode fazer e te dão diretrizes. Então, acho que esses cinco pilares são essenciais para a gestão da advocacia. Nossa, muito legal. E eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas o brilhinho nos olhos dela, gente, isso é incrível, Porque é desafiador, mas deve ser delicioso, né? É delicioso, é recompensador, né? As nossas áreas de atuação é trabalhista e previdenciário, né? Então, a gente focou nessas duas áreas. Sim. E a gente trabalha mais com esse público. E é uma advocacia muito diferente. Vai brilhar de novo meu olho. Olha lá. É tão gostoso quando a gente é apaixonado pelo que faz, né? Porque a gente é uma advocacia de acolhimento, né? É uma advocacia de escutativa, né? Cada um que chega ali para buscar o seu direito, para buscar uma orientação, ele confia muito em você, né? Então eles esperam uma entrega que a gente não tem como não entregar o melhor, né? E isso motiva muito a nossa equipe e todos os advogados previdenciaristas, né? Da gente estudar, entregar o melhor, de estar se atualizando, né? De conhecer ali o caso e conhecer a melhor solução, né? Para cada situação ali que nos é posta. Então, eu digo que é uma advocacia artesanal, porque assim, a gente não pode ver ali como um número, como uma pasta, como uma pessoa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e são pessoas normalmente que têm problemas sérios, assim, né? Que ou são deficientes, ou são idosos, ou estão passando por alguma dificuldade. E ali você é a voz dele, né? Eles te buscam humana. Então, eu tenho muito orgulho, né, dessa advocacia. A doutora Vanessa são especialistas na área trabalhista, né? Eu, quando comecei, atuava bastante na parte trabalhista, e agora as duas atuam mais nessa parte. Então elas estão mais envolvidas com essa questão, né? Sim. A gente trabalha no escritório com uma assessoria trabalhista muito interessante, que eu acho que é importante porque ela tem um olhar para prevenção, né? Sim. Para prevenir conflitos, né? Sim. E uma assessoria também mais preventiva e também contenciosa, se for o caso. Sim. Então, o que eu percebo hoje da trabalhista, na parte empresarial, é que as empresas estão tendo mais cuidados, né? A gente percebe isso porque eles buscam uma assessoria especializada, e a gente percebe também até um pouco de diminuição de litígios trabalhistas. Sim. Porque as empresas estão conseguindo andar mais corretamente. Estão se sensibilizando também. Teve uma época que o pessoal até falava lá na associação, a gente tinha isso, que era um comércio, né? Parece que tinha virado um comércio disso. Exatamente. Que todo mundo processava todo mundo, era uma coisa, né? Exatamente. Então a gente teve a reforma da trabalhista, que ela trouxe também uma mudança de chave nessas ações trabalhistas, nessas relações de trabalho, e trouxe essa preocupação dos empresários, e também acho que houve uma regularização dos contratos de trabalho, né? Sim. Quando eu comecei na advocacia, a gente fazia muito trabalhista, o previdenciário veio depois, incidentalmente, porque as pessoas confundem, né, o trabalhista com o previdenciário. Sim, sim. E a gente tinha muitas ações desde ações contra restaurantes, hotéis, quiosques, domésticas. Então, muitas ações que discutiam direitos básicos. Hoje a gente não tem mais. Sim. Então, hoje, quando a gente atende um empregado para entrar com uma ação trabalhista, normalmente envolve uma doença do trabalho, uma doença profissional, sim, um assédio moral, um assédio sexual, às vezes. Então, são coisas um pouco mais graves. Então, acho que o básico hoje ele já foi bem resolvido. Sim, porque antigamente, assim, não no futuro, num passado muito distante, mas geralmente o empresário sempre era muito mais prejudicado, né? Era muito mais. Não que assim, o
o funcionário, né, o contratado, ele tinha muitos direitos, ele tem muitos direitos até hoje, claro, com razão, mas às vezes o empresário também tinha direitos, mas ele era sempre muito mais prejudicado. Hoje parece que Sim. deu um pouquinho uma melhorada nisso, né? Com certeza. A gente percebe isso no dia a dia. E que mais que a gente pode conversar, Aline? Que mais que você gostaria de falar pra gente? Então, na parte previdenciária também, em Ubatuba, a gente também tem... na verdade, a previdenciária, a nível nacional, né, é uma área que cresce muito. Sim. Porque a gente, quando pensa nisso, a gente só pensa em pedido de benefícios, aposentadorias, sim, mas é uma coisa muito maior, né? Hoje a gente trabalha com planejamentos previdenciários, com estudos, né, de situações previdenciárias, com projeções para possíveis aposentadorias. A gente teve a reforma da Previdência em 2019, que mudou totalmente o cenário, né, das aposentadorias, e ali criou-se regras novas, regras de transição e muitas dúvidas, né? As pessoas, poxa, querem saber quando eu vou me aposentar, especialmente com quanto eu vou me aposentar. Diante dessas novas regras e possibilidades, qual o melhor momento de eu me aposentar? Então, isso tem sido um trabalho de assessoria previdenciária muito interessante, sim, e em crescimento. Né, eu acho que é muito importante você saber. Eu até converso com os meus clientes, eu falo, olha, é bom a gente estudar o cenário, estudar onde, sim, você está, porque aposentar é pior do que casar, porque casar você descasa, né, na pior das hipóteses, mas aposentadoria você não pode se aposentar, se desaposentar. Se desaposentar. E o patrimônio, eu digo que o patrimônio previdenciário, que as pessoas que trabalharam muitos anos contribuíram para a Previdência Social, no caso INSS ou servidor público, né, para os regimes específicos do servidor público, contribuíram para se aposentar e geraram ali um patrimônio. Então, qual que é a melhor forma de eu utilizar esse patrimônio? Foi obrigado a constituir o patrimônio? Foi, mas ok. Sim. Mas ali tem um porquê, né, uma razão de ser, para você se aposentar e ter um benefício aí para sua velhice ou para qualquer outro tipo de eventualidade. Muito legal as pessoas saberem disso, né? Porque assim, a gente tem o nosso grupo de mulheres e a Luciana Espíndola, sim, que você falou que é até a sua pupilinha. Minha pupila, né? Lu. Olha só. A Lu, ela faz parte do nosso grupo de mulheres, né? Ela cuida da nossa parte jurídica. E aí a gente conversando sobre aposentadoria e tal, eu, na minha falta de conhecimento, eu falei, Lu, eu tô querendo ver sobre aposentadoria, né, que eu já tô há alguns anos trabalhando, tal. Eu crente que ela ia falar assim, não, Cris, você é nova ainda, não precisa se preocupar com isso. Ela, Cris, já passou da hora. Eu, ai, meu Deus do céu. E é isso, né, é muito legal, a gente podia até combinar de fazer uma palestra sobre isso na associação, para as pessoas saberem, porque é muito interessante, as pessoas não têm conhecimento sobre isso, né? Sim. Porque às vezes você pode ver um plano, porque assim, mulher hoje em dia é 62. 62. A regra definitiva é 62. 62 e homem acho que é 65, né? Então, porque assim, você acha que vai aposentar com um valor que infelizmente é baixo, né? Tipo, se você for com o valor mínimo da aposentadoria lá, ou até o máximo, né? Tipo, é super pouco, não dá pra você fazer nada. Você tem que ter como que vocês falam? É um planejamento? Um planejamento, uma contribuição para complementar para você. Porque assim, você tá velhinho, só de plano de saúde o que você vai pagar é praticamente a aposentadoria, né? Exatamente. Então você tem que fazer um estudo aí para você poder... Sim, as pessoas que trabalham ou mesmo contribuem por conta própria, né, avaliar, olha, vale a pena de repente eu elevar as minhas contribuições para ter um valor de benefício maior, ou não vale a pena, fazer essa estimativa para ver se o investimento vale a pena, né, ou se não vale a pena fazer um investimento também em outro tipo de previdência, em outro tipo de investimento, né? Sim. Então vale a pena fazer esse planejamento, as pessoas... não só para aposentadoria, sabe, Cris? Tem uma questão também, às vezes, uma preocupação da pessoa que é o provedor da casa e, tipo, na falta desse provedor, o que eu vou deixar de pensão? Eu vou deixar pensão por morte? Olha, muito né? legal. Muito interessante. Muito legal. Então, e tantos outros benefícios, né? O auxílio doença, o auxílio acidente, o salário maternidade. Então, muitas mulheres não sabem que tem direito ao salário maternidade. Olha. Hoje, com tanta mudança, na STF a gente teve uma mudança super recente que não exige carência, mas você tem que estar contribuindo. Então, tem muitos detalhes, né? De vários benefícios que as pessoas não têm conhecimento. E a gente precisa levar o conhecimento, né? Porque dessa forma a gente...
a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só, porque a gente, além da gente fomentar o recolhimento, né, das contribuições, para a gente ter uma previdência social sadia, uma previdência sustentável, a gente também gerar benefícios sem onerar tanto o Estado. Né? Senão tudo vai cair na assistência social e às vezes a pessoa nem tem acesso à assistência social, porque também é outra questão muito rigorosa. Então acho que a gente fomenta isso, garante os direitos, a gente gera economia, porque você já parou para pensar o quantos benefícios previdenciários nos gera a economia de um município? Sim, muito. Os aposentados, os pensionistas, etc. Né? Então eu acho que é muito importante ter essa conscientização. Né? E eu gosto muito, eu trabalho muito com institucionalmente, trabalho na OAB, trabalho em institutos, justamente fomentando isso para a população e para os advogados, né, para que a gente possa distribuir uma justiça social, nossa, né, sensacional, com equilíbrio atuarial, econômico e financeiro também. E Aline, a OAB eu sei que tem muitas restrições, né, tal, mas é possível vocês fazerem uma palestra lá na associação, gratuita, de conscientização? Sim, é possível, é possível. A gente tem a nossa comissão de direito previdenciário, que pode ir enquanto instituição, né? Porque a gente pode, o advogado, dentre essas restrições, o advogado ele pode fazer eventos, escrever artigos, produzir conteúdos informativos. Que né? legal. O que ele precisa restringir é o quê? É uma caracterização de captação de cliente, mercantilização da profissão. Uma então tem que ter exatamente, né? Exatamente. Então tem que ter só esse cuidado, mas é possível a gente fazer eventos dentro da associação, eventos sociais. A gente às vezes faz eventos no calçadão de conscientização. Que legal. Né? Então vários eventos que a gente pode fazer que estão dentro da ética e é uma função social também da OAB. Ah, muito legal, muito legal. Olha, gente, já passamos do horário. Não Sério? falei pra você que é muito rápido. Mas tem tanta coisa pra conversar. Não é. Eu sempre falo, isso. O Sandrinho tá de prova. Todo mundo que vem aqui, eu falo que tem que vir de novo. Tem que vir de novo. E assim, a gente faz de propósito, porque se a gente fizer 1 hora de programa, ainda vai ser pouco, eu sei, mas a gente sempre deixa com gostinho de quero mais. Sim, Minha comigo. Querida, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sempre digo que a próxima seja a próxima. Logo, logo a gente marca de novo para você voltar. Muito obrigada mais uma vez. Olha, o nosso grupo de mulheres, a gente tem 8 diretoras, né? E nós queremos, isso em primeira mão, tá, pessoal? A gente está querendo fazer o conselho, né? Então, qual que é a nossa ideia? Colocar uma conselheira de cada bairro. Então, a gente está se estruturando agora, fazendo um estatuto, tudo bonitinho, porque a gente ficou tão grande, sabe? Que a gente está se formalizando tudo certinho. E aí, quem sabe a Aline não topa ser uma das nossas conselheiras. Embora ela tenha tanta coisa, mas uma coisinha a mais, uma menos, eu acho que ela, quem sabe, né? E aí, a gente te espera, logo, logo eu vou fazer o convite. E muito obrigada por você ter vindo. Tem mais algum recadinho que você queira passar para os nossos ouvintes que estão nos assistindo? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? O nosso bate-papo aqui foi rápido mesmo, né? Tem tanta coisa para a gente compartilhar, para a gente falar. Mas foi uma delícia estar aqui com vocês, uma manhã diferente, né? De terça-feira. E deixar o recado para os ouvintes. Acho que falei de tanta coisa, né? Muita informação, mas assim, um recado para os ouvintes profissionais da área, né? Para que tenham coragem, para que tenham, assim, é desafiador, não é fácil, né? Mas que tenham coragem e procurem orientações, né? A gente tem um suporte, a gente tem um suporte de consultoria também terceirizado para a gente poder também andar nesses pilares aí, mas nada é um mar de rosas, né? Sempre tem muitas coisas para a gente ajustar. Eu digo que a gente, como se a gente estivesse num barco, num veleiro, que eu amo o mar, né? Eu tenho que falar, ajustando sempre as velas de acordo com de acordo com as condições externas, né? Mas que a gente não perca a coragem e não perca quem tem esse amor pela profissão, né? E de crescer, né? Como vocês estão crescendo. Achei lindo o que você falou aí das empreendedoras, das mulheres. E é isso, crescer dói. Crescer né? dói, crescer mas dói. Mas é recompensador. Né? E para os ouvintes todos também, desejar aí um bom dia, agradecer aí a oportunidade mais uma vez e um beijo para todos que estão ouvindo aí. Muito obrigada. Pessoal, a gente se vê terça-feira que vem, das 10h30 às 11h. Agora vocês ficam com o Mãe Tô na Rádio. Muito obrigada, até lá.